Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai para mais uma aula de revisão Enem. Hoje a gente vai falar de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio. Pô, vai ser bem legal essa aula, com bastante exercício do Enem, beleza? Vamos comigo. Bom, gente, essa aula, ela tem, assim, uma coisa muito básica, né? O Enem, ele não é muito dado a questões muito elaboradas de equilíbrio químico, não. Então, a gente vai ver que ele vai se concentrar em alguns assuntos bem específicos. Um deles é pH. Então, a gente tem aqui uma situação interessante em que ele me dá uma flor e que ela muda de cor de acordo com o pH. E aí ele fala que essa flor, ela em pH ácido, né, um solo de pH ácido, pH menor que 7, ela tem uma coloração azul. Em solo alcalino, pH maior que 7, ela é rosa. E aí, em termos comerciais, ela tem uma valorização maior quando ela é cor de rosa. Ela é mais valorizada quando ela tem esse tom rosa. E aí ele quer saber como é que eu vou fazer para produzir essa flor, né, com essa coloração. E aí ele mostra pra gente que o pH ele fica inferior, né, a 8, porque senão ela não resiste, mas ele quer a coloração rosa. Lembra, se ele tiver num solo muito ácido, ele fica azul. Se ele ficar numa cor, né, num solo mais básico, ele fica rosa. Só que se ele passar muito de pH 8, ela não resiste. Então a ideia é o seguinte: eu preciso que ela não se torne azul. Então, um pH igual a 7 me dá uma concentração de H mais 10 a menos 7. Lembrando que ele me dá essa dica aqui, né? Que pH é igual a menos log da concentração de H+. Ele me dá essa dica lá no texto. E eu não posso deixar ela passar de 8, porque se ela passar de 8, a planta não resiste. Então, lembrando que no pH 8 a concentração de H+ é 10 a menos 8. Então, a questão é bem facilzinha, né? Se eu tenho uma rosa, né, uma planta, que ela fica cor de rosa, num pH básico, e fica azul, num pH ácido, mas ela também não pode passar de 8, ela vai ter que ficar entre 7 e 8 em termos de pH. Se ela ficar em termos de pH entre 7 e 8, a concentração de H+, tem que estar entre 10 a menos 7 e 10 a menos 8. Então, bem óbvio, né? Questão bem tranquilinha. A gente tem aí uma relação entre 10 a menos 7 e 10 a menos 8. Moleza, moleza, bem fácil. Se fosse um valor acima de 10 a menos 8, ela não resistiria. Valores 10 a menos 7, ela ficaria azul, né? Então não daria muito certo. E aí eu quero o valor entre, tá? Moleza, tranquilo. Outra questão típica de Enem, falar em manejo de solo, né? Você ajustar, remediar o solo. Então ele vai falar aqui que uma espécie iônica, que é alumínio, ele é tóxico para a planta, tá? Ele fala isso no texto, e ela vai interferir no ciclo do nitrogênio. Uma coisa que é super importante, gente, super importante. Isso é um conhecimento que você tinha que ter trazido, tá? O alumínio, ele tem um caráter muito importante, que é ser um ácido de Lewis. Para quem não lembra, o que é um ácido de Lewis? É uma espécie capaz de receber par eletrônico. Por que ele interfere no ciclo do nitrogênio? Porque o nitrogênio tem par de elétrons para doar. O nitrogênio ele tem uma característica muito importante, que é ser uma base de Lewis. Então, as bases de Lewis, elas são espécies doadoras de elétrons, e os ácidos de Lewis, espécies receptoras desse par. E aí você precisava saber, você precisava dessa informação, então se você não tinha, tô te dando agora, olha que legal. O alumínio, ele tem capacidade de receber par de elétrons, ele é um ácido de Lewis, e o nitrogênio é uma base de Lewis, beleza? E aí ele vai atrapalhar esse meio termo. Pô, eu quero fazer com que as minhas plantas elas resistam a um solo rico em alumínio. Se eu quero neutralizar esse alumínio, eu não quero que ele reaja com nitrogênio, eu preciso, para poder proteger as células, as raízes e tal, e a planta crescer adequadamente,
eu preciso remediar esse solo. Como é que eu vou remediar um solo que está com uma substância ácida nele? Colocando, obviamente, uma substância de caráter básico. E aí ele vai falar da utilização do calcário. Famosa calagem do solo, né? Então a gente vai fazer a calagem do solo. Então presta atenção. Carbonato de cálcio, sal de caráter básico. Fê, como é que eu sei disso, Fê? Carbonato de cálcio vem do óxido de cálcio, que em água vira o hidróxido de cálcio, e ele reage com ácido carbônico. Ele tem uma característica que vem de um ácido fraco e de uma base forte, então ele é um sal de caráter básico. E o que o carbonato de cálcio vai fazer? Ele vai diminuir o pH? Não, o pH já estava ácido. O alumínio é ácido, então não, ele não vai diminuir o pH. Vai solubilizar o alumínio? Não! Se solubilizar, piora tudo. Interação do cálcio com o alumínio? Porra, não! Até porque isso aqui acaba virando um distrator, né? Por quê? Tudo bem, se eu ligar alumínio com cálcio, presta atenção, ligar alumínio com cálcio é uma ligação metálica, mas não íon alumínio e íon cálcio. Íon com íon não dá ligação metálica, é metal alumínio com metal cálcio. E ele aqui tá falando de íon alumínio e íon cálcio, tá? Então, não, sem chance. Reação do carbonato de cálcio com íons alumínio, formando alumínio metálico. Isso não é uma reação de simples troca, tá? Reação de simples troca seria um metal zero reagindo com ácido ou reagindo com sal, fazendo uma troca. Eu não tenho metal zero, tá? Então, aumento da alcalinidade, afinal de contas, o carbonato de cálcio é um composto de caráter básico e vai reagir com alumínio, que é um composto de caráter ácido. Uma reação ácido-base, tá bom? Não é aquela reação típica de arrênios, que tem H+, e OH-, mas é uma reação entre um ácido e uma base. Ó, aqui eu tenho outra relação de pH, pKa. Ele fala que essa substância, o lapachol, ele tem uma hidroxila enólica que tem um pKa 6. Essa informação está dizendo para mim que esse cara tem caráter ácido, tá? Um pKa 6 é um pKa baixo. Ele está falando que essa substância é um ácido, beleza? E aí, como ele tem caráter ácido, se a gente quiser fazer uma extração dele, o que eu vou usar? Né? Ele está pensando em extrair esse composto natural. Então, lembra, ele diz para mim no texto, esse cara é um ácido, tá? E aí ele quer saber o que eu vou usar para extrair um ácido. Gente, se eu vou extrair um ácido, a melhor coisa que eu vou fazer é fazer uma reação entre um ácido e uma base, né? Se eu fizer uma reação entre um ácido e uma base, eu consigo extrair ele. E aí vai cair no mesmo caso anterior. Eu preciso de um composto de caráter básico. E aí ele fala no primeiro aqui, solução de Na2CO3. Na2CO3 é um sal de caráter básico. Ele tem a formação a partir do NaOH e do H2CO3. Uma base forte e um ácido fraco. Então, ele é um sal de caráter básico, é ele que eu vou querer. Bingo, mesmo raciocínio. Você vê que o assunto se repetiu. Gente, tampão, a função de um tampão é colocar um ácido ou colocar uma base numa determinada solução e evitar, não impedir, evitar que ele tenha um grande aumento ou redução do pH. O pH vai aumentar ou vai diminuir, se eu botar uma base ele aumenta, se eu botar um ácido ele diminui, mas não é aquela coisa bizarra, ele não vai aumentar tanto e diminuir tanto assim. Então a ideia da solução tampão é segurar um pouco o pH. Colocar NaCl, sal de caráter neutro, não vai fazer nada. Colocar Na2SO4, sal de caráter neutro, também não vai fazer nada. Solução de HCl é ácido. Porra, como é que eu vou extrair um ácido com outro ácido? Então, a gente fica com uma solução de caráter básico. Próxima questão, ele vai falar, ó, de novo, gases gerados na combustão completa de uma borracha vulcanizada provocam chuva ácida. De novo, falando em acidez, ou seja, já viu que esse assunto é importante, né? E aí ele me dá várias possibilidades para diminuir os problemas da chuva ácida. Claro, se eu vou diminuir problemas com a chuva ácida, eu preciso de alguma coisa básica. Então, analisando essas reações, cuidado que ela me dá, ó, coisas diferentes. Esse primeiro, ele mostra que tem liberação de H3 ou mais, ou seja, esse cara é um ácido. Esse aqui também é um ácido, então
não vou combater ácido com ácido, então esses dois caras não me interessam, eles são ácidos. E aí eu fico com essas três opções que liberam, ó, hidroxila, esses três são básicos. E aí qual deles vai ser mais eficiente? O que for mais básico vai ser mais eficiente, né, galera? E aí a gente observa, eu separei esses três, eu tenho 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2. Quem é mais básico? Quem é que vai ter dessas substâncias capacidade mais adequada para remover ácidos? Quem vai ser mais eficiente nesse processo? O mais básico. E o mais básico é o 10 a menos 2. Lembrando que essa potência é negativa. Quanto menos ela, né, quanto menor for o número absoluto, mais próximo do zero ele vai estar. Então, menos 2 está mais próximo do zero, menos 9 está mais distante do zero, menos 2 é um número maior. Eu não preciso nem olhar o número da frente, porque as três potências são diferentes. Então, o hidrogênio fosfato de potássio é a substância mais básica, é a que vai melhor retirar o meio ácido, que vai eliminar o caráter ácido daquela chuva. Beleza? Dando para essa aqui foi uma das questões que para ensino superior ela é muito fácil, mas para ensino médio ela não é muito simples, até porque no ensino médio a gente não costuma trabalhar com isso, tá? Então fica aqui a dica. Ele me dá três reações. Essas três reações a gente tem as constantes e ele me dá uma reação que eu não tenho as constantes. Eu quero, a partir dessas três reações, fazer a constante daquela reação número 1 que não tenha constante. Fica a dica importante. É lei de Hess, galera. A diferença é que quando a lei de Hess a gente trabalha com ΔH, a gente inverte, multiplica a reação, divide a reação, mas é tudo soma e subtração. Então, se você inverter a reação, você troca o sinal. Se você multiplicar a reação, você multiplica ΔH por 2. Se você dobrar, né, a reação. Se você dividir a reação, você divide ΔH por 2. Aqui é tudo multiplicação e divisão. Então, vamos entender aqui o nosso processo. Ó. O carbonato de cálcio eu encontro nessa reação aqui, está do mesmo lado, na mesma quantidade. Não vou mexer nessa reação por causa do carbonato de cálcio. O cálcio 2+, que aparece aqui, também está nessa reação. Então, você vê que tanto um quanto o outro está do mesmo lado, na mesma quantidade, não vou mexer nela, vou manter essa reação. Então, eu mantenho o valor do K2. O CO2, que aparece na primeira reação, ele vai aparecer nessa última reação, só que ele está de lado contrário. Quer dizer, minto, ele está do mesmo lado, perdão, ele está do mesmo lado. Então, ele vai ser mantido, tanto quanto a segunda reação. Eu não vou mexer. E eu tenho uma água que também está do mesmo lado. Ó. Eu tenho CO2 e a água que estão na mesma quantidade do mesmo lado. Então, essa reação eu também vou mantê-la, tá? Não vou mexer nela. O que eu tenho que tomar cuidado é o bicarbonato, que é essa espécie aqui, ó, HCO3, que, como eu vou ter que manter essa reação 3, a reação 4, eu vou ter que manter por conta do CO2 e por conta da água, eu já vou ter um bicarbonato aqui desse lado. E eu vou precisar de mais um bicarbonato para fazer os dois que eu preciso. E onde é que está esse outro bicarbonato? Está aqui, ó. O outro bicarbonato está aqui, porque esse aqui já estava na posição que eu quero. Eu preciso de mais um bicarbonato do lado dos produtos. Então, para poder ajustar, eu vou ter que inverter essa reação. Bom, feito isso, né, como é que eu vou juntar essas três reações para dar o valor da constante que eu quero? Lembra, eu mantive a 3, mantive a 4, então eu vou, ao invés de somar, como a gente faz em ΔH, eu vou multiplicar um pelo outro, ok? No K, essa lei de Hess é trabalhada com multiplicações e divisões. E aí eu vou ter K1, K2 vezes K3, porque eu mantive as reações. Se eu tivesse que manter mais uma reação, eu faria K4, K5, tudo com multiplicação. E a primeira reação eu inverti. Então, eu não vou multiplicar, eu vou fazer ela dividir. E aí é só substituir os valores que eu chego na resposta. Ele é bem semelhante à lei de Hess, só que, de novo, mais uma vez, ao invés de fazer somas e subtrações, eu vou multiplicar e dividir, tá bom? Mais uma questãozinha, essa aqui é de deslocamento de equilíbrio é outro assunto também bastante
né, atual, bastante comum de cair em questões de equilíbrio químico. Ele fala que a hipóxia, né, falta de ar, ela acontece quando você está em grandes altitudes, você tem uma diminuição do O2, porque quanto mais alto eu tô, menos ar atmosférico eu tenho. E aí, quando eu vou praticar atividade física nessas altitudes elevadas, fica difícil, né, galera? Fica complicado. Porra, você não tem oxigênio, né? Altitude maior, menor condição de oxigênio, porque tem menos ar atmosférico. Quanto mais perto do nível do mar, mais oxigênio eu tenho. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da hemoglobina oxigenada. E aí eu vou ter, ó, diminuiu a concentração de O2, eu estou tirando um reagente. Quando eu tiro um reagente, eu desloco no sentido inverso. Eu tirei O2. Quando eu estava no nível do mar, a quantidade de O2 era alta. Fui para um lugar, uma altitude maior, a quantidade de oxigênio diminui. Retirei O2, O2 é um reagente, eu vou fazer essa reação andar no sentido inverso. Então, a alteração dessa hemoglobina oxigenada, ela é dada pela queda da pressão parcial de oxigênio. Menos ar atmosférico, numa altitude maior, menor quantidade de oxigênio, deslocamento no sentido inverso. E aí vai dar um pouquinho de falta de ar. Você vê que a galera, por exemplo, que sai do Brasil para jogar na Colômbia tem esse probleminha, né? Outra questãozinha de pH, você vê que pH é um assunto repetitivo, então vamos dar um valorzinho aí a pH. Eu tenho aqui 5 indústrias. E aí elas foram instaladas ao longo do rio. Alguns descartes foram acontecendo. E aí eu tenho nesses descartes nas águas, eu tenho pHs que vão ser alterados. Né? E aí, o que, que acontece? Ele vai dizer que o pH foi determinado em vários pontos do rio, e aí ele quer saber qual dessas indústrias vai descartar um efluente básico. Gente, isso é molezinha, vai. Lembra, pH abaixo de 7, ácido. pH acima de 7, básico. pH 7, neutro. Pô, não tem o que fazer aqui, galera. É literalmente olhar. Ácido, ácido. Esse aqui é o que está um pouquinho mais básico, acima de 7. Neutro, neutro. E um pouquinho ácido, levemente ácido. Então, não tem nem o que discutir aqui, né, galera? É só... Essa é aquela questão que você não pode errar de jeito nenhum, que vai jogar teu TRI lá para cima. Não é em questão fácil. Não pare em questão difícil, tá? Não pare. Acertar uma questão difícil, errar uma questão fácil, abaixa o teu TRI. Então, acerte as fáceis. Questão tá difícil, pula, porque de repente essa questão aí tá um pouquinho mais à frente, ela é muito tranquila. Vai jogar o teu TRI lá em cima, presta atenção. Outra questão super fácil. Ela vai falar também de processo de calagem, então ele vai falar lá do carbonato de cálcio, que é uma pedra calcária. Ele vai falar de um volume de água que está rica em CO2 dissolvido, que ela vai se infiltrar no solo, ela vai liberar íons cálcio e íons HCO3 menos, que é o íon bicarbonato. E aí eu tenho uma outra situação numa caverna que pode promover liberação de CO2, pode promover deposição de carbonato de cálcio, e ele mostra essa reação. Então, eu tenho lá o cálcio 2+, reage com bicarbonato, forma o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio numa caverna são as estalactites e estalagmites, são aquelas coisas que ficam pontiagudas, saca? E aí eu tenho CO2 e água como subprodutos. O detalhe é que para isso acontecer, esse processo é endotérmico, ele precisa de calor. Por que, que isso é importante? Porque eu preciso vaporizar essa água. Quando a água evapora, eu consigo fazer esse processo acontecer. Por isso que eu preciso de endotérmico. Calor, eu evaporo a água e esse processo acontece mais rapidamente. Então, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação de carbonato será promovida, será facilitada de que forma? Diminuir a concentração de hidroxila. Cara, a hidroxila aqui não está me atrapalhando, né? Não tem hidroxila aqui. E ela não reage com nenhum composto daqui, tá? Ela no máximo reagiria, no máximo, conseguiria reagir com esse cara que tem um caráter levemente ácido. Mas se ele conseguir reagir com esse cara, ele vai tirar esse cara daqui e ela vai deslocar no sentido inverso. Portanto, se ela desloca no sentido inverso, ela não forma carbonato.
Aumento da pressão. Para aumentar a pressão, eu tenho que ter gás. E o único lugar que tem gás é aqui. Se eu aumento a pressão, eu diminuo a quantidade de gás possível naquele espaço. Então, o aumento de pressão faz com que ela desloque também no sentido inverso. Não é o que eu quero. Diminuir a concentração de bicarbonato. O bicarbonato é um reagente. Se eu diminuo o reagente, ela também volta. Não ajuda. Aumento da temperatura. Aumento de temperatura faz com que eu tire a água, faz com que eu evapore a água, fora que ela é endotérmica. Então, a gente vai ter, primeiro, só para a gente aproveitar aqui. Primeiro, não tem observação nenhuma muito relevante, o máximo que ele vai conseguir é reagir com isso se conseguir, então não desloca muito o equilíbrio, se deslocar no sentido inverso. Aqui eu não tenho nenhum mol de gás antes, tenho um mol de gás depois, desloca também no sentido inverso. Esse cara aqui, tirando ele, desloca no sentido inverso. Quando eu aumento a quantidade de calor, eu desloco no sentido direto. Aumentar a concentração de CO2 também desloca no sentido inverso. Então, eu já tinha comentado, se eu aumento a temperatura, eu tiro a água do processo, e como ela é endotérmica, toda vez que eu aumento a temperatura, ela desloca no sentido endotérmico, ela deslocaria no sentido direto. Outra questãozinha de pH, outra questão de pH, muito comum. Então, tem lá uns valores de pH nas bebidas. Esses valores são ácidos e eles vão desmineralizar o dente. Ou seja, eles vão reagir. Isso aqui é o verniz do dente, tá? É a fórmula do verniz do dente. Se eu colocar ácido, se eu comer coisas ácidas, o que vai acontecer é que o H+ reage com essa hidroxila, forma água e tira essa hidroxila daqui, tá? Então, colocar ácido. Então, você tomar muito café, muita Coca-Cola, muito suco de limão, enfim, quanto mais ácido você ingere, mais você reage com a hidroxila, mais você desloca o equilíbrio e aí você propicia a cárie, porque você acaba tirando aquela proteção do dente, o verniz do dente, e você acaba propiciando a bactérias, E as bactérias vão lá e conseguem entrar no seu dente e fazer a cárie. Ele quer saber qual dessas bebidas vai atacar menos o seu dente. Galera, quanto menos ácido, menos ela ataca o dente. Então, vamos lá. Lembra, quanto mais perto de zero, mais ácido. Então, 5, 3, 4,5, 2,5 e 6. Galera, qual delas vai atacar menos? Quem estiver mais perto da neutralidade. Então, colocar H+, desloca essa reação no sentido direto, desmineraliza o dente, e quem vai fazer isso com menos eficiência, quem tem menos H+, e quem vai menor deslocar esse equilíbrio no sentido direto, é o chá, que ele está perto da neutralidade. Quem vai mais atacar é o suco de limão. Aí não é limonada, é suco de limão. Então, você botar suco de limão, o bom é você lavar a boca logo em seguida, tá? Para que você tenha menos ataque à hidroxiapatita. Aqui a gente vai falar um pouquinho de fertilizante. Então, ele vai falar de um adubo NPK que contém nitrato de amônio, ureia, fosfato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de potássio. E aí, a adição desse adubo causou uma diminuição do pH. E aí ele vai pedir para considerar os caráteres ácido básico. Ele quer saber qual desses caras vai diminuir realmente o pH desse solo. Então, a gente tem que estar atento às características. O detalhe aqui, são todos sais menos a ureia. A ureia é um composto orgânico. Fê, e aí? Cara, tem que saber que a ureia é uma amida. E amidas são neutras. Fê, eu precisava saber isso? Precisava. Tá? A ureia é um composto que ele é neutro, ele tem um C dupla O e 2 grupos NH2. Ele é uma amida, tem caráter neutro, então ele não vai interferir no pH do solo. O fosfato de sódio, ele tem origem no ácido fosfórico e no hidróxido de sódio. Ele é levemente básico. O ácido, ele é moderado e a base é forte, tá? Então, ele é levemente básico. Ele não vai diminuir o pH, ele vai aumentar, ele vai diminuir o pH, mas bem pouquinho, Ele vai dar uma diminuída no pH,
só um pouquinho. Desculpa. Ele vai aumentar o pH. Oh, Jesus. Ele é uma base forte e um ácido moderado. Então, ele vai aumentar o pH só um pouco. Porque o ácido é moderado. Se o ácido fosse fraco, ele aumentaria bastante. O nitrato de amônio, ele vem do ácido nítrico, que é forte, e do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, ele vai ter um caráter ácido. É minha resposta. O nitrato de potássio, ele vem do ácido nítrico e do hidróxido de potássio, ambos fortes têm caráter neutro. E o cloreto de potássio vem do ácido clorídrico e do hidróxido de potássio, ambos fortes têm caráter neutro. Como eu quero diminuir o pH, preciso de um caráter ácido, tá bom? Aqui tem a reação do nitrato de amônio em água. Então, o nitrato de amônio se dissolve, reage com a água, o hidrogênio vem para cá, forma o ácido, só que como esse ácido é forte, ele se dissocia de novo. Mal ele se forma, ele quebra. Se dissocia não, que é ácido, ele ioniza. Então, esse hidrogênio formaria o ácido nítrico, imediatamente, como ele é forte, ele quebra. E a hidroxila junta com NH4 e forma o NH4H. Como ela é uma base fraca, ela não quebra. E aí eu corto os nitratos e essa fica sendo a expressão do nitrato de amônio em água. E aí o detalhe que a gente observa a liberação de H+, essa liberação de H+, é que gera o pH baixo, é ela que diminui a quantidade de H+. Isso aqui é uma decomposição, tá, galera? Eu tô decompondo esse grupo aqui. Bom, aqui a gente tem um equilíbrio químico também. E a gente... é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ele fala que eu só posso lançar no corpo receptor líquidos que tenham pH entre 5 e 9. Não pode ser menor que 5 nem maior que 9. E aí ele fala de um resíduo que tem concentração de hidroxila igual a 10 a menos 10. E aí ele tem várias substâncias que eu posso usar para fazer esse pH ficar mais ou menos dentro dessa faixa. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar dessas substâncias aqui, quem neutralizaria esse pH, né? Não é nem pH, é POH, porque ele fala que essa concentração de íons hidroxila. Então, vamos lá, galera. Para que eu possa lançar, o que eu tenho que pensar? Essa substância ácida. Só para a gente dar uma lembrada, se o íon hidroxila está 10 a menos 10, o H+, está 10 a menos 4. Esse composto é ácido, tá? Esse resíduo ali, ó, tá ácido. Então, eu preciso... ele tá abaixo do que deveria estar. Ele deveria estar entre 10 a menos 5 e 10 a menos 9 de H+. Lembrando, ele deu hidroxila 10 a menos 10. Se a hidroxila está 10 a menos 10, o H+ está 10 a menos 4. Então, ele está com pH 4. Eu tenho que subir esse pH, eu tenho que fazer ele ficar mais básico. Isso aqui é um ácido, não vai me ajudar, né? Aqui, um sal de caráter neutro. Base forte, NaOH, e H2SO4, um ácido forte. Aqui, é um álcool, né, galera? Álcool levemente ácido para neutro, tá? Ele tem uma acidez muito baixa. Aqui, um sal de uma base forte, KOH, e H2CO3, um ácido fraco. Então, esse cara é básico, bingo. E aqui, um sal de caráter ácido, NH4OH, uma base fraca, e HCl, um ácido forte. Então, como a gente, né, tinha comentado, a hidroxila é igual a 10 a menos 10, POH é 10, o pH desse cara é 4, caráter é ácido, eu preciso de alguém de caráter básico para neutralizar, beleza? Bom, galera, a aula de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Se vocês puderem, dá um joinha, dá lá um like. Se quiser, se inscreve. Eu estou sempre postando, né, questões de Enem. Em breve eu vou começar a postar questões da UERJ também. Então, a gente vai ter muita coisa legal no canal. Inscreve para a gente poder não perder nada. Se tiver dúvida, posta lá nos comentários que eu prometo que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo! Fica com Deus. Fui!